Olá, gente! Vamos continuar com a nossa fisiologia vegetal aí no teu capítulo 12. Abertura e fechamento do estômago. Vejo que esses vídeos que a gente tem feito com vocês relacionados muito a isso, né? O estômago está relacionado ao processo da transpiração, perda de água na forma de vapor e relacionado também à troca gasosa. E esse mecanismo de troca gasosa muda a pressão osmótica, especialmente relacionado à concentração de gás carbônico na célula vegetal e também ao pH. Então nós temos um esqueminha muito bacana que mostra para vocês a abertura e fechamento dos estômatos relacionado à concentração de gás carbônico e ao pH. Acompanha comigo que você vai entender isso muito legal. Veja, se o vegetal ele tiver menor disponibilidade de gás carbônico. Quando isso acontece, o meio da estrutura das células guardas, célula guarda do estômago, torna-se alcalino. Quando o meio está alcalino, uma enzima especial no vegetal, na estrutura estomática, chamada de fosforilase, vai transformar o amido, que foi produzido durante o processo fotossintético, vai transformar o amido em glicose. Mais glicose na célula guarda, nós vamos deixar o meio interno, hipertônico. Você já sabe bem isso. Meio interno hipertônico, o que acontece com a estrutura vegetal? A pressão osmótica da célula guarda aumenta. E ele ganha água, então absorve mais água na estrutura das células guardas, ganha água, e isso promove a abertura do estômago. Então vejam, o estômago ele está relacionado à abertura a mecanismos hidroativos, relacionado principalmente à entrada e saída de potássio. Ele está relacionado a mecanismos fotoativos, maior ou menor disponibilidade de luz do vegetal, isso influencia a fotossíntese. E esse mecanismo fotossintético também está relacionado ao gás carbônico. Nesse caso, menor disponibilidade de gás carbônico, o estômago se abre para que ele possa absorver o máximo de gás carbônico possível para realizar esse mecanismo fotossintético. Já, se tivermos uma situação invertida no vegetal, onde a concentração de CO2 ela é elevada, muito gás carbônico. Neste caso, o meio torna-se ácido. Meio ácido na estrutura do vegetal, a enzima a mesma. A fosforilase age de maneira invertida. Então, se o meio é alcalino, amido vira glicose. Se o meio é ácido, a glicose vai se transformar em amido. Nesse caso, o meio da célula guarda torna-se hipotônico, porque eu não tenho a presença da glicose, mas sim esta está na forma de amido. Se o meio interno está hipotônico, o vegetal, a estrutura da célula guarda do vegetal, perde água, porque a água passa do meio menos para o meio mais. Então existe perda de água e o estômago vai se fechar. Então veja lá, se o meio externo, se o meio da estrutura do vegetal for ácido, o meio da célula guarda, ácido por quê? Porque tem grande concentração de gás carbônico. Se o meio for ácido, a glicose se transformará em amido. Nós vamos ter, portanto, meio hipotônico e a pressão osmótica diminui. Pressão osmótica diminui, o vegetal vai perder água. A água sai da célula guarda para células anexas, o meio externo, e o estômago se fecha nesta situação. Então, a abertura e fechamento do estômago está relacionado a mecanismos hidroativos, potássio principalmente, fotoativo relacionados à glicose e também ao potássio, e aos mecanismos relacionados ao gás carbônico, que promove maior acidose ou menor acidose da célula guarda. Isso altera o funcionamento de uma enzima, que é a fosforilase, transformando amido em glicose ou glicose em amido, relacionado à abertura e fechamento. Mas você tem que entender isso. Por que o estômago vai abrir ou fechar em relação ao gás carbônico?
Se tiver pouco gás carbônico no meio, o estômago tende a abrir para absorver o máximo. Se tiver muito gás carbônico, ele tende a fechar para controlar ou regular o mecanismo fotossintético no vegetal. Tranquilo, né? E para fechar com vocês esse mecanismo de abertura e fechamento, os estômatos, de um modo geral, abrem durante o dia e fecham durante a noite. Isso está relacionado a mecanismos fotoativos, disponibilidade de água, concentração de gás carbônico. Mas, em alguns locais extremamente secos, como desertos, e em plantas especiais, chamadas de plantas CAN, esse CAN vem das chamadas crassuláceas, que são as famosas e suculentas. Nesses locais extremamente secos, em especial, se o estômago ficar aberto durante o dia, o vegetal vai perder muita água, mas ele tem que economizar o máximo de água possível. Então, nesse caso, os estômatos normalmente ficam fechados nessas situações durante o dia, para economizar água. Mas como que ele vai absorver gás carbônico? Esse é o grande problema, né? Então, esses estômatos dessas plantas especiais, eles ficam abertos durante a noite. E aí esses estômatos absorvem o CO2 à noite. Esse gás carbônico vai ficar guardado no vegetal através de mecanismos especiais, onde ele fica guardado em substâncias especiais, para ser usado no dia seguinte na presença de luz para poder ocorrer a realização da fotossíntese. Estômatos abrem ou fecham através de mecanismos hidroativos, principalmente relacionado ao potássio, fotoativos relacionados especialmente à concentração de glicose, gás carbônico, acidose. Se tiver muito gás carbônico, meio ácido, e o estômago se fecha. Se tiver pouco gás carbônico, meio básico, e o estômago se abre. E uma situação especial são as plantas de locais muito secos, as xerófitas, ou as chamadas plantas CAN, onde os estômatos eles ficam abertos à noite, absorvendo o gás carbônico, que é a chamada fixação noturna. Gente, é isso com relação à abertura e fechamento dos estômatos, para a gente encerrar esse momento com vocês.